Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos aquilo que são os 3 degraus para o discipulado. Os 3 degraus de amadurecimento para um verdadeiro discipulado de Jesus Cristo. Jesus ele vai dizer, ele não nos obriga nada e não obriga nada a ninguém. Ele unicamente propõe um caminho. E ele vai dizer: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre o seguimento, porque o seguimento é o ponto, o degrau mais alto do discipulado, onde há a perseverança. Mas o primeiro passo, o primeiro degrau do seguimento é a renúncia de si mesmo. Depois, tomar a cruz para, por fim, seguir. Esse itinerário proposto por Jesus Cristo a cada um de nós nos chama a atenção sobre aquilo que nós precisamos corresponder a Deus para que possamos permanecer nesse segmento. A primeira coisa é renunciar a si mesmo. Veja que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre a renúncia de si mesmo, que significa renunciar à própria vontade, ou seja, renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus também se manifesta no nosso interior e através da nossa vontade, mas nós não podemos considerar a nossa vontade como aquela que nos vai alcançar a salvação, porque somente a vontade de Deus na nossa vida pode alcançar a salvação para cada um de nós. Por isso que a renúncia de si mesmo, ela é essencial, porque a renúncia de si mesmo significa desapego da própria vontade, de bens materiais e de bens relacionais. É somente quando há esse verdadeiro desapego, essa renúncia de si mesmo, que nós começamos a dar passos no seguimento de Jesus Cristo. Somente nesse momento que nós nos tornamos capazes de realmente corresponder ao chamado de Deus na nossa vida, porque o chamado de Cristo é sempre um chamado de renúncia, um chamado de conversão. Depois que nós já conseguimos renunciar o passado, o pecado, os bens materiais, os bens relacionais, a nossa própria vontade, nós começamos aí sim a abraçar a cruz cada dia, porque abraçar a cruz significa participar da vida de Jesus Cristo, dos mistérios da sua vida. No início do Evangelho, Jesus já nos alerta sobre isso, e ele vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, Jesus ele alerta aos seus discípulos aquilo que ele deveria passar, aquilo que ele deveria sofrer para alcançar a ressurreição, para restaurar a humanidade. Mas essa restauração da humanidade só se dá na medida em que nós nos tornamos capazes de experimentar o sofrimento, a rejeição e, principalmente,
a morte, porque somente assim nós experimentaremos a ressurreição do Senhor. Somente assim nós conseguiremos ter essa experiência viva com o próprio Cristo. E assim nós vamos dando o próximo passo, porque quando nós aprendemos a participar da vida de Jesus Cristo, nós estamos aptos a seguir com liberdade e responsabilidade, com uma liberalidade de nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente adentrar nesse grande mistério de Deus em nossa vida, que é sim esse mistério da participação da vida divina, dos mistérios de Cristo nessa terra. E o seguimento, ele é justamente isso. O seguimento, ele é uma obra de liberdade. Somente uma pessoa verdadeiramente livre consegue perseverar no caminho, porque essa perseverança, ela se dá pela renúncia de si mesmo, onde o próprio Cristo nos exorta de que adianta ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo. Ou seja, as coisas materiais, os bens passageiros, eles podem nos destruir, eles podem nos fazer perder o foco, perder a salvação, perder a presença de Deus em nós, porque o apego material nos tira do caminho, do seguimento, e não nos permite seguir a Jesus Cristo de coração livre, de coração desimpedido. Por isso que é necessário, primeiro, aprender a viver a renúncia de si mesmo, da própria vontade. Depois, aprender a participar da vida de Cristo, dos mistérios da vida de Cristo, através do sofrimento, das rejeições, da morte e da ressurreição, para que depois nós possamos realmente segui-lo para participar da sua missão, porque a participação da missão de Jesus Cristo é ser instrumento nas mãos dele, para que nós possamos auxiliá-lo a salvar almas para o reino dos céus, porque essa é a nossa grande missão. Nós somos chamados justamente a isso, a ser pescadores de homens, salvar almas para o reino dos céus. Mas isso só é possível quando Deus mesmo realiza essa obra, porque se Deus não realizar essa obra, tudo que nós fazemos poderá ser unicamente para alimentar a nossa vaidade, a nossa carência, aquilo que são os nossos próprios prazeres e satisfações. E assim nós não conseguiremos salvar almas para o reino dos céus. Nós perderemos a nossa e a de muitos também. Por isso que nós precisamos dar esses passos para subir esses degraus da maturidade da nossa vida, para que dessa forma possamos corresponder livremente ao chamado e o envio de Jesus Cristo para anunciar o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.